Olá, hoje a nossa conversa vai fundo nos eventos do capítulo 20 de João. Tudo começa bem cedo, ainda escuro, com Maria Madalena chegando ao túmulo. E a primeira coisa que ela nota, a pedra removida. Já começa com um choque, né? Exatamente. Um cenário que já indica que algo muito fora do comum aconteceu. E a reação dela é tipo imediata, pânico total. Ela nem entra, sabe? Corre direto para encontrar Simão Pedro e o outro discípulo. Aquele conhecido como o discípulo a quem Jesus amava. Isso. E a mensagem dela é urgente. Levaram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. A confusão é palpável ali. Total, dá pra imaginar o desespero dela, né? Aí vem aquela cena famosa, a corrida dos dois para o túmulo. O outro discípulo mais rápido chega primeiro. Uhum. Ele olha para dentro, vê os lençóis, mas ele hesita, não entra. Sim, tem uma certa cautela ali. Diferente de Pedro, que chega logo depois. E entra direto, sem pensar duas vezes. O que essa diferença de atitude sugere para você? Olha, talvez a impulsividade conhecida de Pedro, né? Mas também ambos movidos pela mesma urgência de entender o que aconteceu. E o que Pedro vê lá dentro é crucial, né? Sem dúvida. Os lençóis de linho no chão, sim. Mas o mais intrigante, o sudário. O pano que cobriu a cabeça de Jesus não está jogado com os lençóis. Como assim? Ele está dobrado e num lugar à parte. Esse detalhe é fascinante. É mesmo. Porque não parece um roubo feito às pressas, né? Exato. Sugere ordem, talvez até calma. Algo deliberado. Não bate com a ideia de ladrões de túmulos agindo rápido. Alguns veem quase como um sinal, sabe? Entendi. Enquanto isso, o outro discípulo também entra, vê e crê, mesmo sem, como o texto diz, entenderem ainda as escrituras sobre a ressurreição. Eles voltam. Mas Maria Madalena fica, do lado de fora, chorando. É nesse momento de dor profunda que ela decide olhar de novo para o túmulo. E aí ela vê, não o túmulo vazio, mas dois anjos vestidos de branco. Sim, sentados onde o corpo de Jesus esteve. E perguntam o óbvio: mulher, por que você está chorando? E ela repete a angústia dela. Levaram o meu Senhor. Então ela se vira. E vê alguém ali: Jesus. Mas a dor, o choque, talvez as lágrimas, ela não o reconhece de imediato. Acha que é o jardineiro, né? Pede para ele, se foi ele quem levou o corpo, que diga onde pôs. Isso. O reconhecimento só acontece num momento muito pessoal, muito íntimo, quando ele a chama pelo nome: Maria. Ah, esse momento. Deve ter sido incrível. A voz que ela conhecia tão bem. Com certeza. E aí a chave vira. O desespero dá lugar ao reconhecimento e imediatamente vem a missão. Pois é. Jesus diz a ela, não me detenha, mas vá para os meus irmãos e diga-lhes. Ela se torna a primeira testemunha ocular e a primeira apóstola, no sentido de ser enviada com uma mensagem. Exatamente. Uma escolha muito significativa, ainda mais considerando o contexto cultural da época sobre o testemunho feminino. Mostra essa virada completa, né? Do luto ao anúncio. E é interessante como o reconhecimento não foi automático. Precisou desse chamado pessoal. Sim, isso levanta questões sobre como a ressurreição se manifesta, né? Não é só ver, é perceber, reconhecer de uma forma mais profunda. Bom, e a história não para aí. Naquela mesma noite, os discípulos estão reunidos. Trancados. Com medo dos líderes judaicos, claro. O clima devia estar pesadíssimo. E, de repente, no meio deles, Jesus. As portas fechadas não foram barreira. E a primeira coisa que ele diz... Paz. Paz seja convosco. Que saudação poderosa naquele contexto de medo, né? Mais que um oi, é uma proclamação de paz, de shalom. Ele mostra as mãos e o lado. As marcas da crucificação. Para que não houvesse dúvida. E a reação deles é de pura alegria. Imagina o alívio, a confirmação. E aí vem a comissão para o grupo todo, que é... Fortíssima. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. É uma continuidade direta da missão de Jesus. E ele sopra sobre eles: recebei o Espírito Santo. E conecta isso com a autoridade para perdoar pecados. O que isso significa ali na prática? É a capacitação divina para a missão que ele acabou de dar. Não é só um conforto, é poder. É o Espírito Santo sendo conferido para que eles possam ser a presença de Cristo no mundo agindo com a autoridade dele. É, de certa forma, o nascimento da igreja em ação. Mas
Faltava alguém nessa reunião, né? Sim, Tomé. O famoso Tomé o incrédulo. Embora talvez seja um rótulo um pouco injusto, ele não estava lá. E quando os outros contam, cheios de alegria, vimos o Senhor, a reação dele é cética, bem cética. Pois é, ele coloca condições bem específicas. Se eu não ver o sinal dos cravos nas mãos dele e não puser o meu dedo onde estavam os cravos e não puser a minha mão no lado dele, não crerei. Ele quer prova física, tangível. Tão humano isso, né? Essa necessidade de ver para crer. Muito. E o interessante é como Jesus lida com isso. Uma semana depois, ele aparece de novo. Portas trancadas, mesma situação, e Tomé está presente. E Jesus vai direto ao ponto com ele. Sim, sem rodeios. Convida Tomé. Põe o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e ponha-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Não é uma repreensão dura, é um convite. Um convite para a fé, usando justamente a evidência que Tomé pediu. Exato. E a resposta de Tomé é uma das maiores declarações de fé do Novo Testamento. Senhor meu e Deus meu. Da dúvida radical à adoração total. É uma virada impressionante. Com certeza. E o que Jesus diz em seguida é fundamental, não só para Tomé, mas para todos nós depois deles. Porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Uma bênção para a fé que não depende de ter visto fisicamente. Exato. Valida a fé baseada no testemunho, na confiança na palavra transmitida. Abre a porta para todas as gerações futuras. O capítulo termina reforçando o propósito de tudo isso ter sido escrito, né? Sim. João diz que esses sinais foram registrados para que se creia que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, se tenha vida em nome dele. Conecta tudo à fé e ao seu resultado final, a vida. Recapitulando então, temos o túmulo vazio, a confusão inicial, o reconhecimento pessoal de Maria, as aparições aos discípulos trancados. E a comissão com o poder do Espírito, e o confronto direto com a dúvida de Tomé, que culmina numa fé profunda. Tudo isso numa sequência muito rápida e transformadora. Fica então uma questão para a gente pensar, talvez, considerando essa jornada do Tomé, da exigência de provas, até a confissão, Senhor meu e Deus meu, e as palavras de Jesus sobre ver e crer. O que essa passagem toda sugere sobre os diferentes caminhos, talvez igualmente válidos, pelos quais as pessoas podem chegar à convicção e à fé? É algo para se refletir, né?